Bom, gente, olha só, hoje o vídeo aqui vai ser importante, vai ser um vídeo sofrido, porque é uma coisa que todo mundo que tem uma criança um pouco mais velha ali, seus 2, 3 anos, passa por isso. Eu tenho certeza que o seu filho faz isso. Que é o quê? Fazer besteira, fazer caquinha para chamar a atenção, né? E a gente precisa aprender uma forma mais saudável e construtiva para lidar com isso, porque tem muita gente, assim, tem muita informação atravessada por aí, pessoas até que a gente admira pelo posicionamento diante da infância, né, da visão sobre a infância, mas que na hora quando fala sobre essas coisas de necessidade de atenção, o cara já mete a mão pelos pés, já fala as besteiras. Então a gente vai explorar tudo isso hoje nesse vídeo, mas só depois dos recadinhos do paizinho. Olha só, o recadinho de hoje é muito simples, muito fácil, muito bonito. É o seguinte, você conhece o meu clube de membros? É só clicar aqui, nesse botão aqui embaixo do vídeo, que você vai ver que você pode se tornar um apoiador lindo e maravilhoso desse canal. Com apenas R$ 7,99 por mês, você já começa a apoiar uma criação de conteúdo independente, nessa coisa bonita que você está vendo aqui, para ajudar esse canal a continuar aí bonito, produzindo vídeos bacanas. E, mais ainda, você também tem acesso a um monte de recompensas, entre elas o chat, que é um dos chats mais movimentados e bacanas dessa internet. O chat de apoiadores do paizinho, o chat dos apegados do paizinho. Você vai lá, você vai encontrar um monte de gente bacana que fica se ajudando, trocando ideia, fotos de bebê nascendo e a gente compartilhando livros. Pra você ter uma ideia, tem até, o pessoal criou um Google Docs ali com as indicações de livros que o pessoal fica se indicando ali. Tem já o pessoal organizado, entendeu? Tá tudo muito bonito. Então, ó, as pessoas se ajudam, elas organizam informações vitais ali e também sabem dos bastidores aqui do canal, dos novos conteúdos, sabem das novidades com antecedência e inclusive também recebem os vídeos aqui do canal quando saem antes do tempo, né? Porque às vezes a gente, né, fica aqui na correria, mas quando eles ficam prontos antes do tempo, o pessoal que é apoiador assiste o vídeo antes de todo mundo. Olha que legal. Então vamos para esse quadro triste, é quando você percebe que seu filho está fazendo besteira só para chamar atenção. E aí você pensa, poxa, como é que eu vou resolver esse problema? Muita gente, como eu falei lá no início do vídeo, tem essa, por mais que tenha alguma visão bacana sobre a infância como um todo, normalmente quando cai nesse assunto a pessoa descamba ali um pouco. Então, muito provável que você já deve ter ouvido várias vezes que a pessoa fale assim, ah não, se tá chamando atenção, se fez besteira para chamar atenção, e se você fizer alguma coisa para atender, se você for tentar dar atenção para essa criança, o que você vai estar fazendo? Você vai estar premiando o mau comportamento. Não existe isso de premiar mau comportamento, tá entendendo? Não existe prêmio de recompensa de mau comportamento. Isso não existe, tá bom? Tira isso da sua cabeça. Agora que eu me acalmei um pouco, a gente pode continuar conversando. Por que eu falo isso? Porque olha só, imagina que a sua criança tá lá, tá com fome, né? E ela vai fazer, começa a aloprar e grita e chora, se joga no chão, começa a fazer um monte de coisa que você considera errado ou inaceitável, porque essa criança está com fome. E aí você vai falar assim, não, eu não posso alimentar meu filho que está com fome, porque ele está fazendo mau comportamento e, portanto, se eu der comida para o meu filho com fome, eu vou estar premiando o mau comportamento. Você entende o ódio que eu sinto? Entendeu? Eu tô aqui, ó. CNV, paizinho, CNV, ó. Não explode, paizinho. Não explode, porque vídeo assim não é legal. Então, é justamente o mesmo comportamento, sabe? Assim, a gente precisa pensar nos nossos filhos em termos de, sabe, necessidades e sentimentos, né? O que a criança precisa, o que ela está sentindo, o que a gente precisa fazer para ajudar ela nesse contexto. Então, assim, se você tem uma criança, por exemplo, que está com fome, qual é a necessidade dela? Comer. Aquilo que ela está botando para fora ali, como um comportamento que você não considera aceitável, é só um reflexo de como que ela consegue botar essa informação de que ela está com muita fome para fora. Então você não é recompensa, você só está atendendo uma necessidade daquela criança. E aí depois, no caso desse lance da comida, depois que você atende as necessidades daquela criança, que ela está, né, mais ali plena das suas faculdades mentais, não está fora de controle, aí você pode conversar com ela sobre outras formas mais aceitáveis de dizer que ela está com fome. E a mesma coisa acontece quando a gente está falando da necessidade de ter atenção. Por que eu estou falando isso? Porque isso acontece em todas as casas, de verdade. Aqui, por exemplo, agora que o Gael está ali com uns 4 anos, é ele quem vai mais fazer isso. O Dante já fez um monte disso, hoje faz menos, o Gael faz bastante porque está nessa fase.
E o que acontece? Ele vai fazer besteira para chamar sua atenção. Esse lance da atenção é uma necessidade em si. Ele precisa saber que você está prestando atenção para ele se sentir amado, para ele se sentir importante. Então, se você não atende, se você ignora, por exemplo, como é o que muitos especialistas recomendam, que você ignore uma criança que está fazendo besteira para chamar atenção, sabe, você não vai estar... Você vai estar ali girando em círculos, porque você não vai estar fazendo nada para atender a necessidade daquela criança. Você só está fazendo com que ela se sinta pior por ela estar se sentindo mal, por precisar de atenção. Porque se ela está precisando de atenção, é porque ela está sentindo que, sabe, alguma coisa não está legal ali, que ela não está tendo a quantidade que ela precisa da sua atenção ou, né, da sua... Né, do seu olhar, do seu toque, do seu carinho, e é por aí que a gente tem que trabalhar. E não nessa coisa de, não, se você fez errado, então não vou te oferecer, mesmo que seja isso que você precise, mas não vou te oferecer porque, na verdade, eu que sou o adulto te treinando, tô tendo uma birra aqui, porque isso na verdade é isso. Você falar, não vou dar porque eu vou premiar o mau comportamento, na verdade é porque você é um adulto de 30 anos que tá fazendo birra com uma criança de 3 anos, que tem todo o direito de ter birra, né, porque a criança de 3 anos, tá tudo bem, tá ali dentro da faca, do negocinho daí, da emoção, da sinapse, o que lá, vai poder fazer birra. Agora, um adulto de 30 anos, você já deveria saber melhor, né? Não é verdade? Então, por favor, vamos parar com esse pensamento. E aí, o que a gente tem que entender, então? Se a gente já está falando que a necessidade de atenção é uma necessidade genuína, a gente precisa entender o que vem dali, sabe? Se você parar para pensar, a criança tem duas necessidades básicas, como a gente já falou algumas vezes aqui sobre disciplina positiva, que é a necessidade de pertencimento e de importância. A criança, ela precisa constantemente se assegurar de que ela é importante e de que ela pertence àquela família ou àquele grupo no qual ela está inserida, né? Então, se a criança, ela faz besteira, chuta um gato, derruba um copo para chamar sua atenção, é porque ela não tem essas duas coisas sendo atendidas ali naquele momento, ou de uma forma mais generalizada. E aí o que acontece? A gente tem que entender que os mecanismos que uma criança tem para pedir ajuda, na maioria das vezes, não é o mecanismo mais socialmente aceitável, que seria mais eficiente. E cabe a nós, adultos, ensinar a elas formas que sejam mais eficazes para isso. Por que eu quero dizer? Porque quando uma criança está se sentindo, né, precisando de atenção, ela vai fazer coisas que normalmente têm um efeito contrário nos adultos. Quando ela começa a encher a sua paciência ali, seja puxando, interrompendo ou jogando troço no chão para chamar sua atenção, isso só vai fazer com que a gente fique mais irritado, mais sem paciência e querendo dar cada vez menos atenção. E aí você usa aquele recurso lá de não vou fazer porque eu não quero premiar o mau comportamento. Mas na verdade isso faz com que a gente queira se afastar dos nossos filhos. Então isso por si só não é algo eficiente. Mas a criança não tem forma melhor para fazer isso. E aí a gente tem que entender que a gente precisa ajudar aquela criança a, primeiro, entender que ela é importante sim, que ela faz parte da nossa família, mesmo quando eu não estou dando atenção 100% do tempo para elas. Entendeu? Porque assim, mesmo que a sua criança fizesse lá um monte de besteira e você todas as vezes parasse o que você está fazendo para dar atenção, esse é um tipo de atitude que não ia também resolver muito, porque o cerne maior está nessa necessidade de pertencimento e importância. Então, se você para todas as vezes para atender e para dar atenção, ela sempre vai continuar fazendo aquilo, porque você não está exatamente ajudando a resolver o que está por trás daquilo tudo. Lembra daquela história do iceberg que eu já falei aqui no canal? É a mesma coisa. Então, como é que você faz isso? Você tem que começar a ajudar a criança a construir essa ideia de que ela é importante sim, e que mesmo que você não esteja prestando atenção nela, que ela tem o seu valor. E uma das coisas mais importantes que a gente pode fazer para ajudar a criança a sair desse lugar, desse ciclo, né, de preciso de atenção, faço coisa errada, preciso de atenção mais ainda, recebo atenção, faço coisa errada. Esse ciclo vicioso é quando a gente começa a dar pequenos trabalhos, pequenas responsabilidades para os nossos filhos, obviamente de acordo com a idade delas, né? Então imagina lá, seu filho tem 3 anos, 4 anos, e aí ele começa a fazer isso, e você fala, filho, olha só, e é uma coisa que eu fazia bastante com eles quando eram menores. Quando eles não deixavam eu conversar com ele direito, a gente tinha uma ampulhetinha aqui de plástico. E eu falava, olha, você é o guardião do tempo. Então você vai pegar essa ampulheta, você vai virar ela, e esse é o tempo que o papai tem para falar. Então você vai controlar o tempo que o papai vai falar com a mamãe, tá bom? Tá bom, não sei o quê. E aí ele ficava lá controlando. E se sentia super importante, porque ele tinha uma função, sabe? Porque ele tinha um papel ali.
A mesma coisa, por exemplo, quando eu passei a dar para eles a incumbência de dar comida para os cachorros de manhã. Então, olha, filho, você é o guardião. Esse é um termo que a gente usa aqui, né? Quando a gente quer dar importância para uma tarefa. Então, olha, você é o guardião da comida dos cachorros. Você tem que ir lá e dar comida, senão eles vão passar fome. Olha como ele está comendo, que legal, que bom que você é o guardião, porque assim eles não passam fome. Então, sabe, são essas coisas que fazem com que a criança comece a perceber ter um senso de valor muito grande nela mesma. E isso faz com que gradualmente a necessidade dela pedir a sua atenção todo o tempo, durante, né, todo dia, vai diminuir, porque ela vai lembrar que não, peraí, eu sou importante, eu faço parte, eu tenho o meu papel aqui dentro dessa dinâmica familiar. Então esse tipo de coisa ajuda muito os nossos filhos. E tem uma última coisa que eu queria dar aqui de dica para vocês, que é o seguinte: existem coisas que são chamadas códigos especiais, e na verdade qualquer coisa que você bota especial, as crianças adoram, né? Essa aqui é a grande verdade. Então eu já estabeleci com eles os códigos especiais. Então hoje em dia, por exemplo, com o Gael, como ele tem essas coisas de às vezes fazer algumas coisas meio erradas para poder chamar a atenção, eu falo com ele: filho, eu acho que você se esqueceu do seu código especial, hein? Será que você esqueceu do seu código especial? E aí ele se lembra. E aí o que é esse código especial? A gente já tinha combinado com ele que todas as vezes que ele sentisse que precisasse de atenção, seja minha, né, ou a atenção da Anne, que ele daria 3 tapinhas no nosso joelho. Então, 3 tapinhas ou no meu joelho, ou 3 tapinhas no joelho da Anne. Ele lembra todas as vezes? Claro que não, mas ele faz muito mais vezes do que antes. E isso significa o quê? Que ele tem feito muito menos coisas erradas do que antes para chamar atenção. E aí, todas as vezes que ele faz alguma coisa que você percebe que era só para chamar atenção, você fala assim: filho, eu acho que você esqueceu de fazer um código aí, hein? E aí, tipo, ele para um tempinho e daqui a pouco você sente 3 tapinhas leves no seu joelho, sabe? É muito fofinho. Você, peraí, tapinha no joelho. Você não tá vendo, mas eu tô dando tapinha no meu próprio joelho. O Hugo tá vendo aqui, eu não tô maluco, tá? É porque é muito forte aqui, eu tenho que fazer para me lembrar. Então, assim, construa códigos especiais com seu filho para que seja aquele código que você entenda que assim que ele faz é porque ele realmente está precisando de atenção. E aí seria muito interessante que você parasse de fazer aquilo que você está fazendo para poder focar e dar atenção. Então, todas as vezes que acontece isso, o Gael vai lá dar um tapinha e ele falou: opa, filho, você está precisando de atenção? Ele quer um abraço. Aí você vai lá dar um abraço, dá um carinho nele, e ele, sabe, ele enche ali a barrinha de energia dele de importância e pertencimento e tá bem para seguir o resto do dia. Às vezes ele pede de novo? Pede, mas é um processo importante que a gente tem que construir com os nossos filhos para que eles saibam as formas mais eficazes e aceitáveis de pedir ajuda quando o lance é a necessidade de atenção. E também tem um negócio importante aqui da gente pontuar, né? Porque, paizinho, mas se eu fizer isso, eu vou estar mimando meu filho. Não, isso é outra discussão. Mimar não significa, né, atender as necessidades dos nossos filhos. Não é sobre isso. Mimar é outra história, que inclusive se você quiser que eu fale mais sobre como mimar o seu filho, deixa aqui nos comentários que eu posso fazer um vídeo falando só sobre isso, porque isso é uma outra discussão completamente diferente, tá legal? Inclusive, se você já usa sinais aí especiais com seu filho, se você passa por essa coisa horrível de criança fazendo um troço irritante para chamar sua atenção, deixa aqui nos comentários e me diz se tá te ajudando ou não esse vídeo, tá legal? Muito bem, espero que você tenha gostado desse vídeo de hoje. Se você gostou, não esquece, espalha por aí, assina o meu canal também. E um beijo, até a próxima e tchau, tchau.